E para finalizar, eu quero compartilhar com vocês uma ilustração. Na verdade, foi uma mensagem que o Senhor me deu para uma pessoa que ele queria se revelar para ela dessa forma. E ele trouxe essa revelação na minha mente. E ela é muito linda. A Bíblia conta, lá em Jeremias 18 a respeito do oleiro e do vaso. Jesus manda Jeremias ir à casa do oleiro, e quando Jeremias está olhando para o vaso, Deus começa a falar com Jeremias a respeito daquele vaso como se ele fosse Israel. E o oleiro trabalhando ali no vaso, Deus começa a falar com Jeremias. E quando eu li essa passagem na Bíblia, o Senhor falou comigo muito a respeito de quem nós somos para Ele. E deixa eu te contar o que Ele me falou. Imagina na ilustração que Deus, Ele está fazendo um vaso. E ali, com muita perfeição, Deus começa a fazer aquele vaso. Quando ele está pronto, completamente terminada a obra, o vaso simplesmente cai e se quebra. Aí o oleiro pega de novo o vaso e fala, não, eu vou fazer de novo. Ele faz de novo. Mas passa-se um tempo, o vaso cai e se quebra. Facilmente esse vaso anda se caindo no chão. Facilmente ele se quebra. Facilmente ele se racha. Mas o oleiro, ele continua com a mão no vaso. Ele diz, não, não vou desistir do vaso. Ele continua a moldar, a trabalhar no vaso, a consertar. E aí eu ouvia como se fossem vozes no meio dessa revelação de pessoas dizendo bem assim, por que não abre mão desse vaso? Abre mão dele. Até quando vai investir nesse vaso? Até quando vai querer que ele fica perfeito, se ele é um vaso que se quebra fácil? Ele nunca vai conseguir ficar completamente construído. Ele vai estar sempre se quebrando, vai estar em momentos de fragilidade, vai estar se rachando. Mas aí eu vi como se o oleiro falasse assim, eu não vou abrir mão do vaso que eu fiz. Ele é precioso para mim. Ele tem valor para mim. Eu e esse vaso aqui, nós temos uma história. Sabe, tinha se passado os anos, o vaso continuava se quebrando, mas o oleiro não deixava de refazer aquele vaso. E as pessoas começavam a dizer, não, abre mão dele, ele te dá tanto trabalho. E o oleiro começava a dizer, não, eu amo, o vaso é meu, eu que fiz. Ele tem uma preciosidade para mim, eu fiz ele para um propósito, eu quero colocar coisas preciosas dentro dele. E as pessoas continuavam dizendo, abre mão do vaso, mas o oleiro continuava dizendo, ele é meu. Eu não abro mão dele porque nós temos uma história. Porém, nessa história, nessa ilustração, tem uma parte a qual o Senhor trouxe um confronto. Ele falou bem assim, até quando o vaso vai querer ser reconstruído? Porque ser reconstruído dói. Quando o oleiro começa a amassar e apertar o vaso, dói. O vaso, se pudesse falar, ele gemeria, ele diria, tá doendo. Sabe? Então, até quando você vai querer estar em cacos e que o Senhor te reconstrua? Até quando você vai querer ser um vaso frágil? E o Senhor me falou, fala pra ela que eu quero dar estrutura pra ela. Eu quero que ela tenha estrutura em mim. Eu não quero ela se quebrando fácil. Eu não quero ela se rachando fácil. Eu quero que ela seja um vaso perfeito. Um vaso não só de enfeite, mas um vaso para ser usado. Eu quero colocar coisas preciosas dentro dela. Mas enquanto ela se quebrar, eu estarei com minhas mãos sobre ela e restaurarei ela mais e mais uma vez. Não importa as vozes ao contrário, não importa quem diz abre mão, porque eu a amo e nós temos uma história.